60 dias muito mais que apenas um processo de emagrecimento, mas um processo que eu pude perceber e sentir que mesmo em dias que eu não estou afim ou mentalmente muito afetada ou atravessada por alguma questão, e ainda assim eu consegui ir fazer atividade física, mesmo que muito pouco, porque tem dia que é assim e foi assim, eu me senti revitalizada mentalmente por desgastes profissionais, ambientes, que este ano, a partir dessa determinação, eu resolvi sair de alguns ambientes que estavam comprometendo muito a saúde mental. Vocês já perceberam ou já sentiram que ambientes de trabalho que adoece ou que não ressoa com hábitos da sua vida, hábitos saudáveis, eu digo, afeta muito? E eu estava em alguns ambientes de trabalho muito assim, que as pessoas não tinham bons hábitos, as pessoas questionavam muito, perguntavam demais por que que eu fazia tal coisa, por que que eu levo marmita, enfim, isso é muito cansativo, isso é muito exaustivo. E mentalmente, obviamente que não é só isso, né, gente? Outras questões que não cabem nesse vídeo, porque o que eu quero compartilhar hoje é que a importância de você colocar metas alcançáveis e atingíveis, seja pessoal ou profissional, que não atrapalhe a sua saúde mental e física. Ponto. 60 dias 1% mais equilibrada. Essa é a sensação que eu tenho a partir do momento que eu coloquei como projeto 250 dias inegociáveis para que eu pudesse fazer alguma atividade física. E a atividade física que mais me regula, que eu fico mais equilibrada, mais realizada, é a musculação. Mesmo que tem dias que eu não estou afim de ir, eu estou cansada fisicamente ou emocionalmente um pouco abalada, mas o resultado, o pós, é sempre gratificante, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade por algum motivo, um desânimo, uma dorzinha de cabeça, uma dor de barriga, alguma coisa que faça ou impeça que a gente vai. Mas aí a gente faz um esforcinho e o resultado é sempre satisfatório. Só que tem alguns dias que não são bons e faz parte do processo. Então, tô aqui para compartilhar como tem sido esses 60 dias após esse projeto que eu coloquei como meta para este ano. E também compartilhar algumas trocas, algumas conversas de algumas mulheres que também têm se priorizado, mas que por algum motivo tem sido desafiador por diversas questões. Vamos bater um papo? Neste ano, eu coloquei como projeto pessoal malhar 250 dias ou fazer alguma atividade física que me permitisse ter um momento inegociável para fazer algo por mim em relação à minha saúde. E hoje, com 60 dias frequentes na atividade física, eu vou compartilhar com vocês como tem sido e qual é a minha percepção em relação a todo esse processo. E em conversa com algumas mulheres e perceber que algumas mulheres estavam também adoecidas no âmbito do trabalho e que elas não estavam felizes ou satisfeitas com o seu corpo, eu pude entender que o emagrecimento ele está muito atrelado à cabeça. Boa parte das pessoas sabem, mas como fazer? Todo mundo fala que é uma consequência, mas ninguém fala, ai, ou compartilha, né? Como você fez para que a sua cabeça não piorasse ou resultasse num distúrbio, não é descontar na comida mesmo, ou num hábito muito ruim, tipo assim, ai, mentalmente falando, eu estou muito estressada no trabalho e comecei a beber para relaxar, coisa que eu não tinha hábito. Ou, eu não tinha hábito de comer muito e aí a partir disso eu resolvi descontar na comida.
que no meu caso foi doce. Eu nunca tomei tanto remédio Lactideo ou Lactosil para poder, uma vez que eu sou intolerante à lactose, também não estava com tempo para fazer os meus próprios docinhos, então eu descontava, comprava no mercado mesmo. E isso é uma problemática. Para mim é um problema muito grande. Para além do excesso do açúcar, me perguntar e bater um papo mesmo comigo mesmo, por que eu estava agindo da forma que eu estava agindo, o que eu ganhava, o que eu perdia em relação àquela determinada ação. Que eu acho que é super importante você se perguntar. E teve algumas mulheres que eu havia conversado em relação a isso tudo, e elas se deparavam que muito dos comportamentos alimentares eram emocionais, que também ressoa com a minha questão anteriormente citada. E aí eu fui e fiz ela, com que ela refletisse em relação a essa ação e qual os desdobramentos para além do estético. Eu falei assim, como é que tá os seus exames? Você já olhou? Como é que tá a sua questão cardiorrespiratória? Por você gostar muito de correr e com esse excesso de açúcar, não te atrapalhou? E aí ela foi e falou assim, minha filha, eu estou arrasada, eu não consigo correr 1 quilômetro. E aí ela falou em relação ao tempo de corrida, que eu não faço ideia o que é bom, o que é ruim dentro dessa métrica, até porque eu não sou nenhuma atleta, não corro por questões assim de gostar. Eu sempre corri ou quero retomar esse hábito mais por uma questão de saúde mental, então não olho quanto tempo que eu tô correndo, se tá melhorando, se não tá. A única questão que eu quero levar é a minha respiração cardiovascular tá boa, tá ótimo, consegui esvaziar a mente, consegui seguir a um ritmo que me ajudasse a não lesionar, tá ótimo. E aí eu fui e falei assim com ela, fulano, você tá se cobrando muito, porque na época que você corria e batia tanto tempo, metas e afins, você não era mãe de 3 meninas. Você não tinha uma rotina de trabalho, né, da qual você tem hoje, porque eu trabalhei com essa pessoa. Então, a sua rotina mudou, o ambiente de trabalho mudou, você hoje é mãe de 3, antigamente você era mãe de uma. Então, muitas questões, o casamento, enfim, as relações pessoais, passou por um processo de luto. E aí eu fui e falei com ela assim que me veio essa seguinte frase: você não prospera quando você se compara. E a prosperidade não está atrelada apenas no recurso financeiro. Eu falo prosperidade geral, no âmbito da vida, sabe? E realmente você para e pensa, né? Hoje a mulher em si, ela tem uma cobrança muito grande do corpo perfeito, de um corpo slim, uma hora é um corpo fortona, cavalona, e aí sem levar em consideração ao contexto, a realidade que a pessoa está inserida, como é a rotina dessa pessoa, quais são as escolhas que essa pessoa está fazendo em detrimento a vários fatores, e isso compromete muito a nossa saúde mental. Então eu coloquei como meta para seguir esse projeto, muito na perspectiva, obviamente, de saúde, porque é o meu primeiro pensamento. Eu morro de medo de adquirir certas doenças que eu tenho predisposição histórico familiar, sim. Minhas possibilidades, limitações, eu conseguisse fazer com que a atividade física fosse uma prioridade, consequentemente, algo que eu pudesse, trabalhar a minha saúde mental. Obviamente, eu não estou falando que psicólogo e profissionais da área da saúde, a atividade física substitui, não é isso. Eu estou dizendo que para mim funciona dentro da minha realidade também, porque hoje eu não consigo ter um psicólogo diariamente, com maior frequência igual antigamente eu tinha, com convênio. Então, a gente faz com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, entendendo que não existe milagre e que o milagre para que a gente tenha saúde é a gente fazer o que precisa ser feito.
e também num momento em que Mondiaro e vários outros emagrecedores rápidos está em alta, com muita falta de responsabilidade, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente necessitam desse tipo de medicação por questões de saúde, porque obesidade é sim uma doença e a gente precisa entender e ter consciência que engordar de maneira desenfreada é uma autorresponsabilidade. Entendendo, obviamente, pessoas que têm acesso e consciência, porque a gente sabe também que o Brasil tem uma disparidade social gigantesca, onde a maior parte da população não tem poder de escolha e come o que ganha e o que tem. Então, gente, o papo é para pessoas que têm acesso e que não faz o que precisa simplesmente ser feito por diversos motivos. E a gente encarar e entender esses motivos já é um primeiro passo. E, se possível, saiam de ambientes que te adoece, porque em algum grau, em algum nível, você vai descontar na comida ou em qualquer outra coisa. Este é o recado e é o relato de uma pessoa que, ao sair de determinado trabalho e de recusar determinados trabalhos, já emagreceu quase 6 quilos. Então, assim, recentes, né, porque eu eliminei os 10, ganhei, enfim, fiquei efeito sanfona. E aí eu estou recomeçando de novo, sempre olhando atrelado o emocional que afeta o físico ou vice-versa, fazendo essa autoanálise, né, gente, porque temos consciência ou pelo menos deveríamos buscar a ter. Então, autorresponsabilidade é um processo muito necessário e não se compare, porque como a frase que eu falei para essa moça, a comparação te impossibilita de prosperar. E precisamos prosperar na vida em todos os sentidos e níveis. E quem quiser trocar comigo tudo que tem nesse vídeo, que é muita coisa que eu trouxe, a gente pode conversar. O intuito aqui é compartilhar vivências, não é editar regras, quem sou eu, mas mostrar que é possível.